O trabalhador não acredita que em algum momento da história ele vai mandar em qualquer Ele coisa. acredita, é por isso que nas eleições aqui o Marçal teve esse crescimento absurdo. Porque o que ele acredita é que, já que o governo não tá nem aí pra mim, eu vou eu mesmo empreender. Quero vender minhas paradinhas, eu quero controlar minha grana, eu quero eu mesmo pegar essa grana e eu quero decidir o que fazer com ela. Não quero que o governo fique mordendo minha grana e falando, você não pode isso, você tem que pagar isso, pagar esse... Então isso é um movimento que já tá acontecendo. E a esquerda não tá se ligando, Perfeito, cara. Não tá ouvindo a voz da rua. Você vê o crescimento, isso é engraçado, você vê o crescimento da tal da extrema esquerda na Europa? Extrema direita na Europa? Sim. Tipo, agora a Europa é extrema direita. Cadê o comunismo na Europa? Para contrapor, né? Para contrapor. Não, você vê que por questões democráticas e eleitoreiras, a galera não vota no comunismo. O comunismo, historicamente, Vilela, ele só veio por vias de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial. O problema da gente esperar uma guerra mundial para ter essa virada de chave é que pode ter dois grandes problemas. Surgir o comunismo, mas o fascismo também. Foram duas políticas brutais que surgiram no pós-guerra. Extremas, né? E uma surgiu primeiro. Qual? O comunismo. Em 1917, o comunismo veio primeiro. Depois veio o fascismo italiano. E depois os dois... dominaram lá, quase dominaram a Europa inteira. E daí o nazismo, né? E daí o nazismo, exato. Então, é bizarro a gente imaginar que, por mais populista que sejam essas promessas, que o povo está sendo explorado, que o burguês está enriquecendo cada vez mais, o povo não compreende uma solução lógica para a vida dele. Ele não entende o que é consciência de classe, ele nunca entendeu. E ele nunca vai entender, porque todo mundo pensa em si próprio. E se organiza em comunidades que são muito mais fortes do que a ideologia. Perfeito. A igreja que ele tá. Perfeito, o time Vilela. de futebol que ele torce. Sei lá, a turma do bairro dele. Essas coisas, esses laços familiares e de amizade são muito mais fortes do que uma ideologia que alguém lá tá gritando em cima, o político falou, vocês têm que se organizar, eu sou o cara que vai te levar pra cá ou pra lá. Perfeito, Vilela, perfeita a tua análise, cara. Essa análise que você fez, eu citei no livro, tem a professora Sheila Fitzpatrick, ela é uma grande sovietóloga também. Ela escreveu um artigo especializado sobre esse assunto, designando classes. Como que os bolcheviques é que determinavam o que era consciência de classe. O trabalhador que resistia aos bolcheviques, eles não tinham consciência de classe trabalhadora. Eles eram sabotadores. Então, para você ter a consciência de classe, ela tinha que vir de cima. Nos escritos de Lenin, ele diz isso. A consciência de classe tem que ser colocada de fora. Ela não vem do seio do trabalhador. É o trabalhador que tem que entender através de um intelectual burguês, como no caso de Marx e de Lenin, qual é a consciência de classe. Então, sabe, não é uma coisa que em qualquer momento da história vai fazer sentido para o trabalhador. Porque ele não vai entender, não vai ter a mente do cara que sentou, leu, ficou com a cara enfiada em Karl Marx a vida inteira. Maxim Gorky, esse cara que eu citei aí aqui pra galera ainda há pouco, ele diz que Lenin não conhece o povo. Ele fazendo uma crítica pesada em 1917, em dezembro de 17 ainda. Falou, Lenin não conhece o povo, ele não conhece as massas, não conviveu com ela. Ele estava exilado, ele já estava desde 1905, se eu não me engano, exilado, fora da Rússia, num chalé na Suíça. Abriu Marx, ficava lendo Marx o dia inteiro, achando que tinha compreendido a sociedade lendo Marx. Você pode compreender o sistema capitalista, mas compreender a mente do povo, isso é impossível. Então ele faz essa crítica. O que ele fazia era promessas populistas para tentar colocar, e aí nas expressões dele, o povo nas patas traseiras, cara. Enfim, né? Resumindo, esse livro, sabe, eu acho que é um livro que vai ajudar muito, que é em volume só. Eu sintetizei todas essas questões que são centrais para a gente compreender. O meu objetivo é informar, Vilela. É informar o máximo possível o público. E o público tem a sua opinião e faz a sua análise. Né? Isso aí, exatamente. Através de evidências primárias, fontes robustas. Quando você fez uma pergunta sobre o que estudos relevantes mesmo para a gente entender, né? São estudos que são feitos por especialistas soviéticos, né? Especialistas na sovietologia, vamos dizer assim, que foi publicado por grandes universidades ou grandes editoras acadêmicas, que foi revisado pelos pares, né? Esses são os principais pontos de observação que a galera precisa saber. Se você vai ler sobre o comunismo e você vai ver que a editora, por isso que eu sempre alerto a galera, não acreditem no que eu estou dizendo. Chequem as minhas fontes. Vejam as fontes por vocês próprios. Quando você vai ver um livro, por exemplo, que vai falar sobre o comunismo, foi publicado por uma editora revolucionária. Tipo,
uma editora, não sei qual, não conheço uma editora revolucionária aqui no Brasil, mas uma editora revolucionária nos Estados Unidos, a Erythros Press, que é uma que eu conheço, só publica livros revolucionários da extrema esquerda. Livros que são apologéticos ao regime. Não existe uma reputação por trás daquela editora em ter uma revisão pelos pares de especialistas que vão analisar como essa obra foi. Essa obra foi analisada pelos pares, inclusive, do Conselho Editorial da Dialética. Então, eles analisam, veem as fontes e vê se está, sabe, de acordo com o que a gente está mencionando ali das fontes. Então a galera precisa entender isso, cuidado com as fontes. Às vezes é muito comum a galera vir com um documento primário, de repente, pá, aqui um documento primário que comprova exatamente o que eu estou falando. Quem validou esse documento primário? Porque falsificação na União Soviética rolava torto e direito durante os 70 anos. Eu vou citar, inclusive, nessa nossa conversa aqui, como que Stalin falsificou descaradamente documentos, sabe? Para tentar esconder a tragédia que estava acontecendo lá. Então, sabe, cuidado, a galera ter cuidado realmente com as fontes e ver quem são as pessoas. Se é um cara que já se diz abertamente, eu sou comunista, é publicado por uma editora comunista, a chance de ser uma propaganda ideológica é muito grande. Exato.